Fala pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos ao meu canal e aqui eu trago relatos sobrenaturais para vocês. Você que já curte esse tipo de conteúdo aqui na internet, pessoal, relatos sobrenaturais, lugares assombrados, já deixa um like aí no início do vídeo que ajuda demais, fortalece bastante o meu trabalho do lado de cá. Pessoal, se você está me assistindo pelo celular, pela televisão, pelo computador, sua conta já está logada, a conta do Google, a conta do YouTube, então fica muito fácil de você se inscrever, de deixar um like e comentar aqui. Pelo celular, mais fácil ainda, né? Deixa um comentário me falando de onde você está me assistindo e deixa um like aí para ajudar. Pessoal, queria deixar um abraço especial aí pro pessoal que tem apoiado o meu canal, Miguel Vilela, Isabel Galante, Luiz Carlos e Cleia Rodrigues, né? Que pelo amor de Deus, esse comentário seu esquentou muito meu coração, me ajudou demais aqui, viu, a continuar esse trabalho do lado de cá. Pode deixar, Cleia, que eu não vou permitir que a peteca caia do lado de cá, eu vou continuar esse trabalho aí, beleza? Muito obrigado pelo carinho de todos aí com o canal aqui. Dados esses recados, vamos para o relato da noite. Relato: As Fotografias Assombradas. Eu me chamo Beatriz Lacerda e sou de Minas Gerais. Durante muito tempo, eu achei que as fotografias fossem apenas registros de momentos felizes. Por esse motivo, eu sempre gostei de pegar os álbuns antigos da minha família e passar horas olhando as fotos da minha infância, das festas de aniversário, dos natais e das viagens que fazíamos quando eu era criança. Nunca imaginei que aquelas fotografias escondessem algo que esteve diante dos nossos olhos por mais de 20 anos sem que ninguém percebesse. O relato que vou contar hoje aconteceu com a minha família no início de 2025. Tudo começou quando minha mãe decidiu organizar o armário onde guardávamos vários álbuns antigos de fotografias. Quem é mais velho sabe que era comum revelarmos filmes fotográficos e montar aqueles álbuns enormes com plástico transparente protegendo cada uma das fotografias. Toda a família tinha pelo menos um. Havia centenas de fotos desde o começo da década de 80 até meados dos anos 2000. Minha mãe pediu a minha ajuda para separar algumas das imagens que estavam ficando amareladas por causa do tempo. Então, em uma tarde de domingo, nós nos sentamos na mesa da sala e começamos a folhear os álbuns e organizá-los. No começo, era apenas nostalgia e lembranças de um tempo bom. Meu pai aparentava bem mais novo, minha mãe tinha um enorme cabelo preto e era roqueira. Eu ria das roupas antigas, dos móveis da casa e dos modelos de carros daquela época. Depois de algumas horas, minha mãe precisou sair para fazer o jantar, enquanto eu permaneci sozinha, continuando organizando os álbuns. Foi então que uma fotografia chamou a minha atenção. Era uma festa de aniversário de uma prima minha, em 1998. As datas eram escritas com caneta azul atrás das fotografias. Havia umas 15 pessoas na foto e todas estavam sorrindo normalmente. Mas no canto esquerdo da imagem, quase escondido atrás das pessoas, havia um homem, ou pelo menos algo que parecia ser um homem. Era difícil de identificar o seu rosto. Não era apenas porque ele estava na sombra, e sim porque o seu corpo inteiro parecia absorver a luz ao redor dele mesmo. Todas as pessoas na foto eram nitidamente visíveis na iluminação, menos ele. Um detalhe que realmente me deixou um pouco suspeita com o tal homem foram os olhos dele. Eles eram completamente brancos, sem pupila e sem íris. 2 pontos brancos olhando na direção da câmera. Achei aquilo um pouco estranho, mas pensei que talvez fosse algum problema ocorrido no processo de revelação das fotos. Isso era até bem comum. Algumas pessoas também saíam com os olhos avermelhados. Continuei folheando o álbum e algumas páginas depois encontrei outra fotografia da mesma natureza. Era Natal de 1999 e toda a minha família estava reunida na sala da casa dos meus avós. No fundo da imagem, próximo à porta da cozinha, estava o mesmo homem. E sempre com o mesmo padrão comportamental, se mantendo nos fundos e cantos dos ambientes fotografados. Mesma altura, as mesmas vestimentas completamente escuras e os mesmos olhos totalmente brancos. Eu comecei a sentir um desconforto estranho ao ver aquele suposto homem desconhecido nas fotos da minha família. Peguei a primeira foto novamente e comparei as duas. Pois bem,
Era exatamente a mesma pessoa nas duas fotografias. Continuei procurando outras fotos onde o tal homem estava presente. No álbum seguinte, encontrei outra, depois mais outras. Passei boa parte da tarde analisando meticulosamente aquelas fotografias. Ao todo, encontrei o homem em 12 imagens diferentes que datavam de 1996 até 2004. Um período de 8 anos ocorrendo essas aparições que naquele momento eu já estava interpretando como sobrenaturais. Em algumas delas, ele estava muito ao fundo. Já em outras, ele aparecia parcialmente escondido atrás das árvores, muros, portas ou janelas. Algumas vezes olhando diretamente para a câmera e outras olhando para alguma pessoa específica da própria fotografia, sempre com aqueles olhos completamente brancos e sem vida. O estranho era que ninguém nas fotos parecia ter ciência da sua presença. Ele era simplesmente ignorado nos ambientes. Havia uma dissonância muito nítida entre ele e o restante das outras pessoas. As pessoas continuavam sorrindo normalmente, como se ele nem estivesse ali. Quando os meus pais voltaram para a sala, coloquei todas as fotografias nas quais aquele homem estava presente sobre a mesa. Perguntei quem era esse tal homem. Naquele momento, os dois olharam para as fotos e franziram a testa ao mesmo tempo, como se não o tivessem reconhecido. Meu pai pegou uma das fotos e aproximou das vistas, apertando bem os olhos. Os dois permaneceram em silêncio enquanto analisavam de perto. Depois de alguns segundos, meu pai respondeu: "Eu não me lembro dele." Minha mãe mudou a expressão e respondeu baixinho: "Eu nunca tinha visto isso." Meu pai pegou outra fotografia e a expressão dele também mudou completamente. Parecia que ele estava descobrindo aquela aparição assim como eu. Perguntei novamente: "Quem é ele?" Meu pai respondeu na mesma hora: "Esse homem nunca esteve com a gente." Acho que, pelo meu próprio nervosismo, eu preferi acreditar que fosse apenas uma brincadeira, mas não era. Passamos quase 2 horas tentando lembrar se algum parente distante poderia ser aquela pessoa. Pegamos outras fotos da mesma festa. Em algumas imagens ele aparecia, em outras simplesmente desaparecia, como se nunca tivesse estado ali. Minha mãe dizia que conhecia absolutamente todas as pessoas presentes naquelas festas. Não havia nenhum homem parecido com aquele, muito menos alguém com aquela aparência. Nos dias seguintes, digitalizamos todas as fotografias onde havia aquela aparição. Ampliamos aquelas imagens e quanto mais aumentávamos, pior ficava. O rosto parecia coberto por uma penumbra fantasmagórica. Era como se não existisse um rosto ali, apenas uma escuridão com olhos fixos. Mostramos as fotos para os meus tios e todos tiveram exatamente a mesma reação, de espanto misturado com medo. E no final das contas ninguém reconheceu aquele homem. Minha avó, que na época já estava com 72 anos, demorou muito olhando para uma das imagens e no final fez um sinal de cruz. Perguntei se ela sabia quem era. Ela disse que não conhecia o homem, mas que sempre pressentiu que havia alguém olhando a nossa família. Meu tio resolveu procurar negativos antigos guardados numa caixa. Encontramos vários deles, todos muito bem armazenados. Levamos alguns para um especialista em fotografia. Queríamos saber se as fotos tinham sofrido alguma alteração. Dias depois, o profissional nos chamou para dar o veredito sobre os negativos. Ele parecia confuso e disse que as figuras já estavam presentes no negativo original. Não era montagem, nem defeito da digitalização ou revelação dos filmes. Aquele homem realmente havia sido registrado pela câmera. Ou seja, se ele era um espírito ou um demônio, ele estava materializado quando as fotos foram tiradas, mas não materializado o suficiente para que nós o enxergássemos. A notícia espalhou-se rapidamente pela minha família. Durante semanas, ninguém falava de outro assunto no grupo do WhatsApp. Foi então que uma prima minha lembrou de uma fotografia que estava guardada na casa dela. Era uma imagem tirada em 1993, durante o casamento dos meus pais. Em um dia de almoço,
ela trouxe a tal foto. Quando colocamos sobre a mesa, meu estômago gelou. Lá estava ele. Mais jovem? Não. Exatamente igual. A mesma altura, a mesma roupa escura, o mesmo corpo coberto por sombras e os mesmos olhos completamente brancos. A única diferença era o lugar onde estava. Naquela foto, ele aparecia parado na porta da igreja, justamente em um ponto específico, observando os meus pais. Meu pai ficou em choque, porque aquela era uma das fotografias mais antigas que ele aparecia. E o homem estava com a mesma aparência. A partir daquele dia, começamos a revisar absolutamente todas as fotos da família. Encontramos a figura em aniversários, batizados, viagens, churrascos, formaturas. Sempre distante, sempre imóvel, nunca interagindo com ninguém. Era como se acompanhasse a nossa família silenciosamente havia décadas, sem que ninguém o percebesse. Hoje, os álbuns continuam guardados. Ninguém gosta de folheá-los. Minha mãe diz que prefere lembrar apenas das pessoas que realmente estavam presentes. Mas existe uma fotografia que nunca consegui apagar da memória. Ela foi tirada em 2005. Era meu aniversário de 8 anos e na época ninguém percebeu nada. Mas quando ampliei a imagem, vi que o homem estava novamente no fundo. Ele estava olhando fixamente para mim e havia uma outra coisa. No canto inferior da fotografia, aparecia um enorme espelho da sala. Dentro do reflexo, aquele homem ou aquela coisa, aquela entidade, aquele demônio, não estava parado no fundo da festa. Ele estava atrás da minha cadeira e acima da cabeça dele havia 2 chifres retorcidos, como de um bode, e no lugar das mãos havia patas com cascos. Ele estava com as 2 patas apoiadas sobre os meus ombros. Até hoje, ninguém consegue explicar como nenhuma das pessoas presentes percebeu aquilo naquele dia. O espelho era grande demais para que o reflexo daquele demônio passasse desapercebido de todos. Lembro que durante anos tivemos problemas financeiros em casa e brigas por coisas pequenas. Foi quando a minha mãe decidiu, quando eu ainda era jovem, a frequentar a igreja e rezar todas as noites. Justamente nessa época, as coisas foram se ajeitando com a minha família. Talvez o mal tivesse nos escolhido e estava encostado em cada um de nós da família, se alimentando dos nossos espíritos e energias positivas. Desde que fizemos essa descoberta, existe uma regra que todos nós seguimos sem discutir. Nenhum álbum é aberto depois que escurece, e todas as fotografias daquela aparição foram completamente incineradas. Mas confesso que, mesmo indo à igreja, sempre fico com a sensação de que, se aquele encosto conseguiu permanecer escondido em nossa família por tantas décadas, que talvez ele ainda esteja por aqui. Talvez ele nunca tenha ido embora, e talvez esteja apenas esperando o momento certo para reaparecer novamente. E esse foi o relato de hoje, pessoal. Essa história me pegou bastante, porque lendo sobre aparições demoníacas e sobre materialização de espíritos e de demônios, a gente ouve falar que quando a pessoa está no ambiente vivendo, ela não tem a percepção da materialização. Só se a pessoa tiver um dom aflorado do espiritismo, do sensitivismo. Mas que, ao tirar a foto e analisar as fotografias, principalmente fotografias analógicas, que a gente está falando de câmeras antigas, que é possível perceber essas aparições na captação das fotografias. Então fica aqui mais um relato, me diga aí o que você achou desse relato, e se você tiver alguma dica aí pra gente de história bacana, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer no próximo vídeo. Um beijo e um abraço, pessoal.